Você acha que as pessoas têm que ser colocadas numa caixinha e ser sempre a mesma coisa para o resto da vida delas? Se você pensa isso, nessa reforço da pílula de hoje, você vai encontrar uma coisa que vai te fazer pensar diferente. Dani, você está aí para contar isso para os nossos alunos? Oi, tô Fala, sim. Dani, Bom tudo bom? dia. Bom dia. Tudo bem você? Tudo. Que bom que você aceitou esse convite, Dani. Estou muito feliz que você está aqui. Queria que você se apresentasse, porque não todo mundo te conhece na escola, e depois contasse a sua história. Tá. Eu que agradeço o convite. Eu acho que essas conversas são muito benéficas. Acho que mais até para a gente que está conversando do que para quem está ouvindo. Faz um bem danado. Então, meu nome é Daniela. Eu sou professora do ensino médio diurno da primeira e segunda séries. Eu estou há pouco tempo no colégio. Vou completar aí 3 anos, né? Mas no ensino médio há muito tempo. Eu leciono há mais de 20 anos. E você E dá a aula do história quê, que... Dani? Matemática. Matemática, muito bem. Matemática. E a história que eu venho trazer para vocês tem tudo a ver assim, com essa questão do magistério, né? A minha formação, a minha caminhada até chegar à situação presente, né? Então, assim, desde criança, né, eu sempre pensei em ser professora. A gente tem aquela pergunta famosa que os adultos fazem, né, às crianças: o que você quer ser quando crescer, né? E as pessoas faziam essa pergunta para mim, e com 6 anos eu dizia que eu queria ser professora, né? Sério? Você já Sério. sabia? Eu já sabia, e quando eu ganhei a minha primeira lousinha, assim, eu lembro até hoje a felicidade que foi, né? E eu chamava as minhas amigas até que eram mais velhas do que eu, colocava elas lá como alunas, e eu me realizava com 6, 7 anos dando aula para elas, né? E foi, assim, um sonho que eu construí, né, na infância, e eu fui Legal. atrás dele, né? Então, aí eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito dedicada, adorava estar dentro da escola, né? Os meus professores eram, assim, idolatrados por mim, admirava todos. E aí eu fui, né, estudando, chegou no final do ensino médio, do ensino fundamental, antiga oitava série, né? Que eu sou da época ainda da oitava série, né? Não precisa falar sobre isso, não. Eu tinha 13 anos e eu falei para minha mãe e para o meu pai que eu queria fazer magistério. Na época existia o curso de magistério. Então a gente foi atrás. Aqui no ABC, esse curso era oferecido por 2 escolas públicas. Uma delas era período integral e a outra só meio período. E aí eu decidi que eu queria entrar nessa escola que era meio período, porque eu já pensava em trabalhar. Eu queria ir para a Nossa, sala com de 13 aula anos. com 13 anos. Eu já tinha Nossa. isso. Eu queria ir para a sala de aula o mais rápido possível. Então eu pensei, vou fazer uma escola que seja meio período, porque de repente já consigo entrar, né, numa escolinha para começar a trabalhar. E assim foi. E fui me apaixonando cada vez mais. Quando chegou no terceiro ano do magistério, eu pensei, bom, eu estou terminando o curso, eram 4 anos, né? O que eu vou fazer depois? Eu tenho que continuar estudando, né? Porque eu não ia conseguir ficar parada. E aí eu pensei, vou fazer uma licenciatura. Conversei muito com as minhas professoras do magistério, e aí elas me aconselharam a fazer pedagogia, psicologia ou letras, né? E teve um momento assim que eu comecei a me cansar um pouco de ler e escrever muito. Eu tinha que ler muito, escrever muito, fazia planejamento toda semana, relatório de estágio, e eu queria assim descobrir coisas novas, né? Os meus pais estavam numa situação financeira meio complicada. Eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade pública, porque eles não teriam condições de pagar uma particular. Então, eu fiz algumas provas de concurso de bolsa nos cursinhos e consegui uma bolsa legal num deles. Falei, não, então vou fazer um ano de cursinho, junto com o terceiro ano do magistério, para me preparar para uma FUVEST, porque a minha intenção era a USP, né? E aí, no cursinho, eu descobri o mundo das exatas, né? Então, assim, eu me apaixonei e me desesperei ao mesmo tempo. Porque eu Você ia fazer olhava letras e aquilo que resolveu fazer era a matemática? revisão. Então, foi aí que assim, eu comecei a descobrir logaritmos, trigonometria, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e que as pessoas que estavam ali viam aquilo como uma revisão, e para mim não era tudo novidade.
E assim, começou a me bater um desespero, porque eu não conseguia nem acompanhar as aulas, porque eu não tinha essa base, né? Eu nunca fui destaque em matemática, né? Até então, né? O meu destaque, assim, sempre foi em português. Eu fazia redações que quando tinha concurso na escola, participava, as redações eram premiadas, mas em matemática, não. Só que eu queria muito aprender aquilo, né? E aí eu comecei a grudar nos plantonistas, porque eu não conseguia acompanhar direito as aulas, então eu saía, terminava às 18h20, eu ficava até às 21h nos dias que tinha plantão de matemática, física e química. Ficava lá e assim, não, eu vou entender isso aqui, eu vou aprender. E eu fui me apaixonando à medida que eu fui percebendo que eu tinha habilidade, né? E chegou um momento que eu já estava até ajudando as pessoas da turma, né, no cursinho. E aí conversei com meu pai, porque eu fiquei muito na dúvida entre química e matemática. Eu queria fazer a licenciatura em uma dessas duas, e meu pai sempre gostou muito de matemática. Então a gente trocou umas ideias, tal, olha, ai, acho tão lindo matemática, não sei. E eu acabei acho que decidindo por matemática e não pela química, por conta um pouco assim da influência dele. E aí, tá, fui fazer matemática. Primeiro ano da faculdade, junto com o quarto ano do magistério, foi uma paulada, assim, foi muito, muito difícil. Não só pelo desgaste de passar o dia na escola, porque de manhã eu fazia o quarto ano e à tarde ficava na escola fazendo estágio, à noite eu ia para a USP. Então, eu passava o dia inteiro estudando dentro de escolas, né? Não que eu não gostasse, eu gostava muito, mas foi, assim, muito, muito difícil, muito cansativo. E eu ouvia naquele momento das minhas professoras do magistério, porque eu ainda estava cursando, que eu não ia conseguir, né? Que eu não ia conseguir, que eu não tinha bagagem para fazer um curso de exatas, né? Que por mais que eu estudasse, me dedicasse, eu não ia sair do lugar, né? Ainda mais, né, na USP e tal, que muito puxado, aquele papo, né? E eu não aceitei aquilo, né? Eu fui muito determinada, né? Assim, não desisti em momento algum. E eu acho que isso é legal falar, principalmente para os alunos aí que estão no ensino médio, nessa fase de conclusão de curso, né? Que tem um sonho, que tem um objetivo e às vezes encontram algumas dificuldades em determinados conteúdos, né? E desistem daquilo porque acham que não vão conseguir levar adiante. Mas muitas vezes a gente não tem noção da força que a gente tem, né? A gente não sabe quais são as habilidades que a gente tem, então eu acho que a gente tem que aceitar os desafios, né? Se propor a aprender coisas novas sempre, porque isso vai fazendo com que a gente evolua como ser humano e as pessoas que estão por perto também vão vendo, né, a gente como um exemplo. Eu, né, percebo isso com os meus alunos, muitos falam, sua história me inspira, você me motiva, então não é só para a gente, eu acho que é para quem tá ali por perto também. Enfim, eu concluí o curso de matemática, foram 5 anos, apaixonantes, assim. Eu recebi um certificado de menção honrosa do diretor do instituto, porque eu Nossa, tive o maior para quem ia fazer rendimento, letras. assim, eu tive o maior desempenho, assim, né? Foi um desempenho de destaque, e naquele ano, entre todos os alunos do curso da licenciatura em matemática, eu fui aqui, né? Se destacou, enfim. Então, ainda consegui me formar com honra ao mérito, né? Nossa, que lindo, parabéns E é mesmo. isso, sim. Estou aí, né, como professora de matemática. Eu tento passar isso para os meus alunos. Todo mundo pode, né? Não existe isso de que a matemática é para alguns. Isso não existe, né? A matemática é para aquele que quer aprender. E se o professor quer ensinar, então pronto, casou, fechou. Né? Tem que ter determinação, esforço e correr atrás dos seus sonhos. Não deixar ninguém falar que você não pode, que você não vai conseguir, porque você vai. Você tem força para isso, eu tenho certeza. Esse momento que a gente passou durante esse ano e ainda está passando, né? Eu acho que serve muito para a gente refletir e se autoconhecer, né? Eu acho que a gente tem muita força, assim, e muita coragem para encarar, principalmente depois de tudo que a gente passou esse ano, muitos desafios, né? Então, é isso, estejam abertos aos desafios, porque é assim que a gente evolui. Eu acho que esse é o recado que eu queria dar. Nossa, Dani, que história maravilhosa. Eu não sabia disso, de que você estava destinado a uma caixinha e você quis sair dessa caixinha e construir uma carreira incrível, né, como professora de matemática, se apaixonando por isso. Que bom, que inspirador ouvir a tua história. Obrigado por compartilhar com a Imagina, gente. eu Tá? que agradeço. E
Sorte dos alunos seus que podem compartilhar essa paixão pela matemática. Então, um beijo enorme e espero que a gente volte rápido para poder ter essas aulas com você presencialmente. E um beijo grande. Até a próxima, Obrigada. Dani. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.